vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta de conteúdos como tratamentos naturais, medicina chinesa, ortomolecular, clique no joinha, se inscreva nesse canal, me siga nas redes sociais. Toda semana tem vídeo novo aqui. Bem, gente, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre modulação hormonal bioidêntica, sobre o papel dos hormônios tireoidianos, tá? E o papel da suprarrenal nisso tudo. Então, assim, o hipotireoidismo, ele é uma doença praticamente endêmica, seja no Brasil e no mundo, tá? Eu diria assim, ó, que muitos são diagnosticados e outros tantos estão sem diagnóstico e estão com a doença, né? O pior de tudo é isso, muitos estão sem diagnóstico e estão com a doença. Por quê? Porque tradicionalmente, na medicina cartesiana, o que o médico pede quando vocês aparecem lá com, tá lá, né? Eu acho que eu tô com hipotireoidismo, quais são os exames que ele pede? Bem, ele vai pedir TSH, que para começar um hormônio hipofisário, um hormônio aqui da hipófise, que é uma glândula bem no meio da nossa cabeça, tá? E ele vai pedir o T4 livre, que na verdade é um pró-hormônio. A tireoide, gente, ela produz 4 hormônios: T1, T2, T3, T4, tá? E sempre que a gente fala em hormônios, a gente tem que falar o quê? Em produção, transporte e recepção excelentes. T1, T2 a gente não sabe o certo para que serve. T3, T4 é o que interessa aqui. O T4, ele entra na tireoide e em outras glândulas também. A gente já vai ver que não é só a tireoide que produz o T3, tá? Ele entra na tireoide juntamente com selênio, iodo e outras substâncias, ele é transformado em T3, né? E T3, sim, é um hormônio forte, ele é bem mais forte do que o T4 e ele vai aumentar o metabolismo do seu corpo, né? Vai aumentar a produção de calor, vai aumentar o metabolismo e trazer todas aquelas consequências boas de um metabolismo rápido que a gente ama. Porém, o T3, para funcionar, ele tem que ter alguns pré-requisitos. Assim, ó, a tireoide, os ovários na mulher e testículos nos homens, tá? As gônadas e as suprarrenais, elas caminham em conjunto. Quer ver uma frase que me assusta um pouco? Doutora, eu só tenho hipotireoidismo. Não, você tem uma anormalidade complexa, porque o hipotireoidismo certamente que levou a alguma anormalidade conjunta de ovários e de suprarrenais, certo? Então, gente, pacientes que estão tomando só Eutirox, Puran, Sintroid, eu lamento falar isso para vocês, mas a tireoide de vocês não está sendo tratada, tá? Segundo, no caso de vocês estarem tomando só Sintroid, Eutirox, Puran, levotiroxina e não estiverem, digamos, avaliando a quantidade de T3, o tratamento ainda está incompleto. A gente precisa, muitas vezes, utilizar tiroxina. De tiroxina, não é levotiroxina, tá? Levo vem de uma expressão chamada levógiro, que é o que? Lá do segundo grau, gente. É quando eu pego uma coisa e coloco na frente do espelho, ela aparece em inversão, tá? Isso é levógiro. Então, é uma substância espelho. Ela não é idêntica ao que o teu corpo produz. O que o teu corpo quer e produz é tiroxina. Triodotironina é a transformação, é um hormônio tireoidiano ativo. E ele, para funcionar, ele depende de algumas coisas, né? Ele depende de uma quantidade de cortisol que seja equilibrada e ele depende de não haver uma dominância estrogênica, tá? Porque isso tudo dificulta a ação do T3. Eu acho que vocês já ouviram o professor Lair falar algumas vezes que o T3 ele depende do cortisol e vice-versa. Isso é uma verdade. Então, no caso de vocês ainda estarem fazendo a suplementação de T3, precisa ver o cortisol se ele está equilibrado ou não. Se ele estiver equilibrado, ótimo, continue fazendo uso. Agora, se ele não estiver equilibrado, talvez precise modular o cortisol também, porque ele é muito importante na formação do T3, no funcionamento adequado do seu metabolismo.
Aquela história de que cortisol alto é ruim, cortisol baixo é excelente, gente, isso é uma mentira, está errado. Cortisol é um hormônio que tem que estar em equilíbrio, tá? Se ele não tiver em equilíbrio, é um problema, sempre, né? Sempre, tá? Outra coisa, progesterona. Progesterona também é muito importante para a ação do T3 e vice-versa, né? E aí o que acontece? Como eu já disse em alguns vídeos passados, ali pelos 35 anos de idade, eu acho que um pouco antes, inclusive, a mulher começa a ter uma dominância estrogênica, o que faz com que ela ganhe peso e também interfira nos hormônios tiroidianos, tá? E mais uma vez, se você está usando anticoncepcional, você não tem progesterona e não tem estrogênio. Faça o exame e depois você me avisa, tá? Você está no estado menopausado. E nesse estado menopausado, a tireoide funciona menos, a suprarrenal também funciona menos. Para quem conhece a minha história, sabe que antes de eu conhecer a medicina integrativa, por muitos anos, né, eu tomava anticoncepcional para os mais diversos problemas, porque isso, há 17 anos atrás que eu sou formada, era uma coisa que era utilizada muito pelos ginecologistas. Então, você tinha uma TPM, era anticoncepcional. Você tinha qualquer coisa, né, tá, e tava menstruando anticoncepcional. Hoje a gente sabe que a TPM acontece por uma desregulação, tá, da progesterona ali, do pico do LH e liberação de progesterona. Mas antes isso era resolvido simplesmente com o não vai ovular. E me causou muitos problemas de saúde quando eu decidi retirar, motivo pelo qual eu vim para a integrativa. Obviamente, a minha vida, a minha saúde nunca voltou a ser como era antes, mas ela já está muito melhor do que quando eu deixei. Então, cuidado, gente, cuidado, tá? Se você usa anticoncepcional, certamente que todo esse sistema está desregulado, né? Se você tem hipotireoidismo, não dá para falar em o tratamento de hipotireoidismo sem retirada de glúten e derivados do leite da dieta. Ai, doutora, mas eu como tudo sem lactose. Não é sem lactose, gente. A caseína é o problema. Tem que tirar tudo que é derivado do leite e tudo que contém glúten. Trigo, aveia, centeio e cevada, né? Além disso, verificar a necessidade de suplementação de T3, verificar T3 reverso, verificar outras glândulas, suprarrenal, hormônios ovarianos, tá? Menopausa é um problema na vida das mulheres, que acontece várias alterações hormonais difíceis de se conter, né? Eu ainda escuto por aí que passar por sangramento excessivo e calor da menopausa, né? Aqueles fogachos, isso é normal. A gente é tudo menos normal, tá? Então fica esse recado, vamos resumir. Se você tem hipotireoidismo, tá tomando aí seu Eutirox, Sintroid, Puran, só isso, não tá fazendo suplementação de iodo, de nada. Gente, cuidado, né? Talvez a sua tireoide não esteja sendo tratada da maneira mais correta. Segundo, se você está fazendo toda a sua suplementação e não está vendo resultado na melhora do seu metabolismo, precisa verificar a ação da suprarrenal. Às vezes está faltando, ou tá, geralmente está faltando, tá? Mas enfim, pode estar faltando ou está sobrando cortisol lá na suprarrenal e tem que consertar isso, porque mais uma vez eu vou dizer, o T3 depende do cortisol e vice-versa. O cortisol é um hormônio que nos dá disposição. Tentem trocar essa palavra, ai, cortisol é o hormônio do estresse. Não, é o hormônio que nos dá disposição, tá? Precisa verificar os níveis de estradiol, progesterona. Se tiver uma dominância estrogênica, esses hormônios tiroidianos também não vão funcionar adequadamente. Tá? Então, hipotireoidismo, tratamento de hipotireoidismo é isso. Baseia-se em modulação hormonal isomolecular obidêntica. Tem que verificar ali a ação de suprarrenal, ovário, tireoide, suplementos, tem iodo suficiente, tem selênio suficiente esse paciente, né? Tá bom, meus amores? Então verifiquem isso. Ai, doutora, mas eu tô na menopausa. Uma última questão, tô na menopausa, mas eu não posso usar hormônios porque eu tive câncer ou eu tô impossibilitada. Gente, tem uma situação, isso eu uso geralmente na soroterapia, tá?
A injeção tem que ser injetável, via oral não dá, porque não é muito tolerável. Mas se você administrar uma dose alta de vitamina C, essa vitamina C ela normaliza os eixos HPA, o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. E a normalização desse eixo vai fazer com que outros eixos normalizem também. Como eu falei, suprarrenal, tireoide e ovários caminham em conjunto, tá? Mas isso tem que ser injetável, isso é um tratamento individualizado, né? Mas é o que a gente faz aqui no consultório também, tá bom? Com isso eu vou terminando esse vídeo longo, ficou longo demais aqui, eu me empolguei no assunto. Espero que vocês gostem. Me sigam, tenham seu joinha e até semana que vem. Tchau, tchau.